nesse momento, vamos já meditar na palavra do Senhor Jesus, que se encontra no livro de 1 Samuel, no capítulo 19. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. 1 Samuel, no capítulo 19. Glória a Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Glória a Deus. 1 Samuel, no capítulo 19, nós vamos ler a partir do versículo 8. Glória a Deus. Aleluia, vamos esperar todos os irmãos acharem para que nós possamos ler todo mundo junto a palavra do Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. 1 Samuel, no capítulo 19. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. No versículo 8, que diz assim, vamos todos juntos ler a palavra do Senhor Jesus. E tornou a haver guerra, e saiu Davi e pelejou contra os filisteus, e feriu-os de grande ferida, e fugiram diante dele. Porém, o espírito mau da parte do Senhor se tornou sobre Saul, estando ele assentado em sua casa, e tendo na mão a sua lança, e tangendo Davi com a mão o instrumento de música, e procurava Saul encravar a Davi na parede. Porém, ele se desviou de diante de Saul, o qual feriu com a lança a parede. Então fugiu Davi e escapou naquela mesma noite. Agora nós vamos ler apenas o versículo 18. Louvado seja Deus, que diz assim: Assim, Davi fugiu e escapou e veio a Samuel, a Ramá, e lhe participou tudo quanto Saul lhe fizera. E foram ele e Samuel e ficaram em Naiote. Amém? Vamos orar para que o Senhor possa falar conosco nessa noite. Deus querido, Deus amado, ó Deus santo e poderoso, aqui está, Pai, a tua santa e gloriosa palavra. Nós apresentamos ao Senhor, ó Deus maravilhoso, que o Senhor possa falar conosco, ó Pai, que o Senhor possa, Deus, ministrar a tua voz sobre cada coração, sobre cada vida. Nós precisamos, Senhor, ouvir o Senhor falar conosco. Aqui desde já, Senhor, eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar e exaltar o nome do Senhor Jesus com as palmas. Louvado seja Deus. Irmãos, para começar, nós vamos entender aqui nessa noite um pouco da vida de Davi, assim que ele recebe a promessa de Deus, assim que ele é ungido como rei. A palavra do Senhor Jesus vai nos dizer em 1 Samuel, no capítulo 16, que Samuel ele vai até ali na casa de Jessé e unge a Davi como rei. O Davi era um menino, um jovem que cuidava das ovelhas de seu pai, um jovem que não era como seus irmãos, de aparência de guerra, que guerreava, mas era um jovem que sempre estava no pasto, cuidando das ovelhas, sempre estava ali ouvindo a voz do seu pai. E a Bíblia vai nos dizer que o Senhor ele rejeita Saul, quando Saul ele desobedece a voz de Deus. No capítulo 15 vai dizer quando Saul ele desobedece a voz do Senhor e o Senhor ordena que Samuel falasse para ele que o Senhor havia rejeitado, que o Senhor havia ali rejeitado Saul como rei. E nós vemos que o Senhor Jesus ele unge a Davi para que ele se tornasse rei no lugar de Saul. Mas a palavra do Senhor vai nos dizer que vai haver um grande percurso do momento em que Davi ele recebe uma promessa, do momento em que Davi ele é ungido rei, até Davi ele se assentar numa cadeira. E nós aqui, todos nós nessa noite temos promessas do Senhor, todos nós somos chamados, somos escolhidos, e nós sempre temos uma promessa em nosso coração, em que nós aguardamos, em que nós ansiamos, em que o nosso coração ele sempre está pedindo para que o Senhor ele possa realizar. Mas nem sempre aquilo que o Senhor ele promete vai acontecer de um dia para a noite. É necessário um tempo de preparo, é necessário nós aprendermos e entendermos que nós dependemos do Senhor e que nós precisamos dele, independente do momento, independente da situação. E é isso que nós vamos ver na vida de Davi nessa noite. Davi ele recebe a promessa, o Senhor promete que ali ele seria rei de
de Israel, e a partir desse momento começa as dificuldades se achegarem sobre a vida de Davi. A Bíblia vai nos dizer que Davi, ele vai ali até aquela guerra que ele estava tendo sobre Israel contra os filisteus, no capítulo 17, que vai ser o momento em que Davi ele mata Golias. De primeiro momento estava tudo bem, Davi havia recebido a promessa que seria rei. Logo em seguida ele derrota ali o gigante através do Senhor o guiando, e depois ele vai morar no palácio. Tudo está parecendo bem, tudo está parecendo ali acontecer conforme esperado de um homem se tornar rei. Ele derrota o gigante e agora ele habita no palácio. Mas a palavra do Senhor Jesus vai nos dizer que Davi ele se comportava prudentemente. Por onde ele andava, ele sempre estava atento. Por onde ele caminhava, a Bíblia vai nos dizer que ele andava com vigilância. E nós sabemos que aquele que é chamado, aquele que é escolhido, aquele que tem promessa, ele sempre deve caminhar com vigilância. A Bíblia vai nos dizer que Satanás, ele está ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. E aquele que é escolhido, aquele que foi chamado, aquele que carrega a promessa, ele sempre tem que andar em vigilância, sempre tem que andar atento e caminhar segundo a palavra de Deus, segundo os ensinamentos do Senhor, para que o inimigo ele não venha lhe tirar proveito, para que Satanás ele não venha nos envergonhar, para que Satanás ele não venha tomar conta da nossa vida e destruir as promessas, destruir os nossos planos, destruir os nossos sonhos. Por isso o Senhor ele vem falar para nós nessa noite: caminhe e ande em vigilância, porque quando nós andamos com prudência, o Senhor ele caminha do nosso lado. Quando nós andamos ali sempre atento, procurando ouvir a voz do Senhor, o Senhor ele caminha conosco. Louvado seja Deus. E a palavra do Senhor vai dizer que Davi, em todos os momentos, ele andava em vigilância. E não vai dizer isso só uma vez, não. Vai dizer 2 vezes que Davi ele caminhava com prudência, que Davi ele era um homem que ele sempre estava andando prudentemente. Aqui no versículo 30, no capítulo 18, vai dizer: e saindo os príncipes dos filisteus para a batalha, sucedeu que Davi se conduzia mais prudentemente de que todos os servos de Saul. Aqui a Bíblia vai dizer e vai afirmar que Davi ele caminhava atento em todos os momentos, mais do que todos aqueles que estavam na batalha, mais do que todos aqueles que foram nomeados, que foram ali alistados para o exército. Davi ele carregava a promessa e ele tinha a necessidade de caminhar prudentemente. E nós que carregamos a promessa, que estamos chamados, que fomos escolhidos para trazer a palavra de Deus, para ser líder, para ser regente, para ser pastor, nós temos a responsabilidade de caminhar com prudência. Muitas das vezes nós olhamos para a nossa situação e falamos: Senhor, por que o Senhor me cobra tanto? Por que está vindo tanta cobrança para cima de mim? Aquele irmão não faz, essa irmã não faz, aquele não faz. Mas o Senhor ele vem te dizer nessa noite: Ele tem a cobrança sobre a sua vida, porque o seu chamado é grande, porque você tem a responsabilidade de carregar a presença de Deus, de ser imagem e semelhança do Senhor. A responsabilidade está sobre as suas mãos. De onde você passar, as pessoas enxergarem o Senhor sobre a sua vida. De onde você estiver, as pessoas reconhecerem a presença de Deus sobre você e entender que você é diferente, que você é separado, que você foi escolhido e você carrega a presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia, louvado seja Deus. Aquele que o Senhor ele entrega muitas coisas, o Senhor ele sempre vai cobrar mais. Aquele que o Senhor entrega carga, aquele que o Senhor ele entrega uma função, o Senhor sempre vai estar ali do teu lado, te orientando, te lembrando: vigie, caminhe com prudência, sempre guarde a palavra do Senhor no seu coração. Mas a Bíblia vai dizer que não foi só porque Davi ele caminhava com prudência que o inimigo não se levantou. Davi ele caminhava com prudência sim, mas Satanás estava todos os momentos procurando uma oportunidade, procurando ali uma maneira para tirar a vida de Davi, que foi isso aqui que nós lemos. A Bíblia vai nos dizer que as mulheres ali, quando veem que Davi ele vence a guerra, que Davi ele vence a peleja, elas começam a gritar e começam a falar que Saul matou milhares e Davi matou 10 dos seus milhares.
E a Bíblia vai nos dizer que Saul ele se ira. E ali ele começa a caminhar e sempre olhar e estar atento com Davi. E ele vai dizer, ele já tem todas essas pessoas, o que falta para ele tomar o meu reino? Davi ele se guiava ali com prudência, ele andava com prudência. E isso fez com que o brilho dele aparecesse diante das outras pessoas. Isso fez com que a imagem, com que a glória do Senhor crescesse sobre a vida de Davi. Todos reconhecessem que o Senhor estava diante da vida dele. Porque a palavra do Senhor vai nos dizer que Saul ele temia ali em tocar em Davi, porque ele sabia que Davi tinha a presença de Deus. Ele sabia que Davi ele carregava a presença de Deus. E o Senhor ele vem dizer para nós nessa noite, e muitas das vezes o inimigo ele vai se levantar, o inimigo ele vai se colocar de pé, haverá peleja, haverá guerra sim, porque nós carregamos a presença do Senhor. E muitos vão se levantar para tentar nos abater, para tentar nos desanimar, mas o Senhor ele vem dizer para nós nessa noite, não desanime, mas caminhe, mas sempre prossiga, porque o Senhor ele está conosco, porque o Senhor ele nos chamou, ele nos escolheu, independente da situação, ele vai nos ajudar a prosseguir, independente do levante, o tamanho do inimigo que esteja de pé sobre nós, o Senhor ele vem dizer, caminhe, prossiga, porque você carrega a minha presença. Você não está sendo perseguido porque você fala bem, você não está sendo perseguido porque você tem cargo, não, mas você está sendo perseguido porque você carrega a presença de Deus. E Satanás ele não suporta quando ele olha para um homem, para uma mulher e vê a luz e vê o brilho do Espírito Santo, e ele vai tentar dia após dia tentar abater, tentar tirar a presença, mas aquele que foi chamado, aquele que foi escolhido, o Senhor ele vem dizer nessa noite, eu estou contigo, não importa a luta, não importa a peleja, a minha presença está sobre você. E é isso que nós precisamos para prosseguir a cada dia, é ter a presença de Deus, é caminhar diante do Senhor e ter o nosso coração contrito, que sempre busca agradar a Deus. Ainda que o inimigo se levante, eu procuro agradar o Senhor ele vem dizer para nós, ainda que a luta esteja grande, não desanime, ainda que o inimigo se levante, não desfaleça, porque eu estou contigo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. E a palavra do Senhor vai dizer que Saul ali ele começa a perseguir Davi. Davi, quando ele se colocava de pé ali na peleja, Saul imediatamente, depois de um tempo, quando Davi ele vencia a guerra, logo o espírito mau ali da parte do Senhor se apoderava de Saul, e ali Saul começava a o perseguir. E a Bíblia vai nos dizer que isso aconteceu por uma vez, quando Davi ele vence ali o gigante, quando Davi ele está já ali diante da casa de Saul, e a palavra do Senhor vai nos dizer que o espírito mau ele se apoderou da vida de Saul. Então Saul ele tenta matar Davi por uma vez, mas a Bíblia vai nos dizer que Jonatas ali, o amigo de Davi, no qual o Senhor colocou graça diante dessa amizade, ele vai falar com seu pai. Então a ira de Saul ela se aplaca. Então a ira de Saul ali ela fica calma por um momento, e a Bíblia vai nos dizer que Saul ele havia no seu coração que ele não iria matar a Davi com as suas próprias mãos, mas que ele iria usar os inimigos para que Davi ele fosse morto. Então Saul ele estava todos os momentos lançando desafios ali para Davi, para que Davi fosse até ali um pouco filisteu, para que Davi matasse os filisteus, e ali de alguma forma ele fosse ferido ou até mesmo fosse morto. E a Bíblia vai nos dizer que Saul ele promete a sua filha. Primeiro ele promete a sua primeira filha, mas logo ela se casa, e depois ele promete a segunda, que é Mical. E ele vai dizer, Davi, a minha filha está apaixonada por você. Vai e mate a 100 filisteus e traga os seus prepúcios, para que isso possa ser o dote. O dote naquela época era quando você ia se casar com uma jovem, você tinha que pagar uma certa quantia para o pai dessa moça. E a Bíblia vai nos dizer que Davi vai falar assim, eu, o menor da minha casa, minha família, a mais pobre, a mais humilde da tribo. E Saul ele vai dizer já com uma intenção lá no seu coração, não precisa de dote, eu só preciso que você me traga 100 dos prepúcios dos filisteus. E a Bíblia vai dizer que Davi ele aceita aquele desafio, ele vai, e quando ele começa a guerrear, ele não traz somente 100, mas ele traz 200. Ele não traz somente aquilo que Saul havia
filho, mas ele traz o dobro daquilo que Saul havia ali proposto para ele, para que ele recebesse a mão de Mical em casamento. Irmãos, preste atenção em uma coisa: aquele que carrega a presença do Senhor, aquele que caminha cheio do Espírito Santo em todos os lugares por onde caminhar, esse vai agir e vai se comportar com excelência, e vai ser diferente da multidão, vai ser diferente da manada. Aquele que tem a responsabilidade de carregar a presença de Deus, esse se comporta diferente, esse faz a diferença. Por isso que muitas das vezes o inimigo ele se levanta, por isso que muitas das vezes Satanás ele se coloca de pé para nos desanimar, para nos abater, porque eu e você somos diferentes. Nós carregamos a presença de Deus, nós carregamos a unção do Senhor. E não desanime quando o inimigo se levantar, não desfaleça quando o inimigo lançar tropeços, quando Satanás ele tentar te desanimar, mas se alegre porque você carrega a presença de Deus, mas se alegre porque você carrega o Espírito Santo, se alegre porque você tem promessa, e aquele que tem promessa, ele pode ter o Senhor, louvado seja Deus. E a palavra do Senhor Jesus vai nos dizer que por uma vez Saul ele tenta matar Davi, ali a sua ira se aplacada quando Jonatas fala com ele, mas pela segunda vez, que aqui chega onde nós temos, Davi ele vai sair para a peleja, ele vai se posicionar ali e sair para a guerra contra os filisteus, e eles vão vencer aquela guerra. E a partir desse momento Saul ele se depara ali com aquela situação, e a palavra do Senhor vai nos dizer que o espírito mau se apoderou dele, e mais uma vez ele tentou matar Davi. Davi ele se posicionou para pelejar, Davi ele se posicionou para a guerra, para que ele pudesse vencer os filisteus, para que ele pudesse vencer o inimigo. E quando Davi ele se posiciona e ele vence, ele ali consegue a vitória, o inimigo ele se levanta. Saul ele se levanta ali diante da vida de Davi para o tentar matar. E muitas das vezes nós se levantamos diante da presença de Deus para fazer a obra do Senhor, para fazer o querer do Senhor. E o inimigo ele vai se levantar sim, Satanás ele vai se levantar sim, mas o Senhor ele vem dizer para nós: não temas de se colocar na posição. Muitas das vezes nós ficamos parados, nós ficamos quietos em um lugar, porque nós temos medo do que Satanás ele vai fazer, daquilo que o inimigo ele está falando que vai fazer na nossa casa, mas o Senhor ele é maior. O Satanás ele não vai fazer nada se não for da permissão do Senhor Jesus. E aquele que está diante da presença do Senhor, aquele que está na posição no qual o Senhor chamou, no qual o Senhor escolheu, esse é guardado. O Senhor pode permitir sim que o inimigo toque, pode, mas o Senhor ele está conosco. O Senhor ele segura nas minhas mãos, o Senhor ele segura nas suas mãos e te diz nessa noite: não desanime quando você se colocar de pé e as pessoas se levantarem. Não desanime quando você ir para a guerra e Satanás ele se levantar. Não desanime não, porque eu estou contigo. E quem vai garantir a vitória não é o homem, não é a mulher. Quem vai garantir a vitória não é a família, não é parente, mas é o Senhor, o Todo-Poderoso, aquele que me chamou, aquele que te chamou, ele que nos escolheu. Por isso ele diz nessa noite: não desanime, porque a tua vitória vai vir do Senhor, porque o teu milagre não vai vir do homem, mas vai vir do Todo-Poderoso, aquele que me chamou, que te escolheu para cumprir a vontade dele, aquele que nos separou para viver as promessas dele. Louvado seja Deus. E quando nós se colocamos na posição, Satanás ele vai se levantar sim, o inimigo ele vai se levantar sim. Por isso que nós precisamos sempre estar revestido e ter em nosso coração e buscar em nosso coração sempre a presença do Senhor. O nosso coração não pode estar nas coisas dessa terra, o nosso coração não pode estar em família, não pode estar em parentes não, porque as pessoas são falhas, eles vão nos magoar, vão nos entristecer, mas aquele que está com o seu coração nas coisas do céu, nas coisas do alto, aquele que anseia, aquele que aguarda a promessa de morar com o Senhor eternamente, esse não vai desanimar em meio à batalha, esse não vai desanimar em meio à luta, mas vai permanecer fiel, vai permanecer no propósito, vai permanecer cumprindo a vontade do Senhor. E o Senhor ele vem dizer para nós nessa noite: quando o inimigo se levantar e você se colocar na posição, não desanime por conta da peleja, mas permaneça fiel,
Saul havia ordenado para que prendessem a Davi para que ele fosse morto. Preste atenção, irmãos. Quando Davi ele se posicionou para pelejar, quando Davi ele tomou a posição para ir para a guerra, Satanás ele se levantou, mas não como era antes. Ele se levantou de uma maneira diferente, porque antes Saul ele procurava matar Davi ali diante dos filisteus, porque antes Saul ele tentava matar Davi usando a vida dos inimigos. Mas quando Davi ele vai ali para a peleja, a palavra do Senhor vai nos trazer um modo diferente, do qual Saul ele começa a perseguir Davi. Não é mais por meio dos inimigos, não é mais lançando Davi para a guerra, para a peleja contra os filisteus, mas a palavra do Senhor vai nos dizer que o próprio Saul ele buscava matar Davi, não mais por meio de inimigo, não mais por meio ali do povo que era contra a palavra de Deus, que era povo pagão, mas agora o próprio Saul, ele ordena para que ele prendesse Davi, para que ele matasse. Mas em todo o tempo nós vamos ver o cuidado do Senhor sobre a vida de Davi. Em todos os momentos nós vamos ver que o Senhor está guardando e está livrando Davi. Davi ele vai para a sua casa e Saul fala, e Mical fala para que ele desça pela janela e fuja para que ele não fosse morto. Mais um livramento que o Senhor Jesus dá para Davi, mais um livramento e mais uma prova que o Senhor sempre estava cuidando e livrando a Davi, enquanto Davi estava cheio da presença de Deus. E a palavra do Senhor vai nos dizer no versículo 18 que Davi ele fugiu e escapou e ele foi para Samuel. Samuel ali o juiz, Samuel o sacerdote, porque agora havia rei. Samuel o sacerdote ali daquela época. A Bíblia vai nos dizer que Davi ele vai até Samuel. Davi ele vai até ali onde estava Samuel, que representava a presença de Deus, que representava ali o Espírito de Deus sobre a terra naquela época. Ele vai até ali escapar de Saul, diante de Samuel. Nós podemos ver e entender que quando as coisas se levantam, quando o inimigo se levanta diante da vida de Davi, Davi ele não vai ali para a sua casa, Davi ele não vai falar com seus amigos, ele não vai para o exército, não. Davi ele vai diante de Samuel, daquele homem que representava a presença de Deus, daquele homem que estava cheio da presença do Senhor. E o Senhor ele vem dizer para nós nessa noite que o meu socorro e o seu socorro não vem estar nas coisas da terra, mas que o nosso socorro possa estar na presença do Senhor. Muitas das vezes nós estamos desanimados, estamos aflitos e buscamos ali procurar alegria nas coisas do mundo e para um passeio se divertir com a família, quando na verdade o que a nossa alma precisa é estar diante da casa do Senhor, é ouvir a palavra de Deus, é ouvir a voz do Senhor. E o Senhor ele vem dizer para nós nessa noite que o nosso socorro não vem estar nas coisas do mundo, que o nosso socorro não vem estar nas coisas dessa terra, mas que nós possamos clamar e buscar e pedir a proteção diante da presença de Deus, porque Ele pode nos livrar, Ele pode nos guardar, Ele pode nos proteger, mas o Senhor ele protege aquele que busca o socorro diante da presença dEle. O Senhor ele guarda, o Senhor ele livra aquele que vem clamar aqui, aquele que vem buscar aqui, aquele que reconhece que sem a presença de Deus nós nada somos, que sem a presença do Senhor o inimigo ele nos devora, que sem a presença do Senhor Satanás ele se levanta e ele nos destrói. Mas quando nós se posicionamos em buscar, em reconhecer que o nosso socorro não está nas coisas da terra, mas está no Senhor, o Senhor ele se levanta e ele age em meu e em teu favor. E o Senhor ele vem dizer para nós nessa noite: você não veio no lugar errado, mas você veio buscar o socorro no lugar certo, e o socorro está aqui nessa noite, e a presença de Deus está aqui nessa noite para te fortalecer, para te renovar, dizer: prossiga diante da batalha, ainda que o inimigo esteja se levantando, ainda que Satanás ele esteja de pé para tentar te desanimar, prossiga, porque eu sou a sua fortaleza, prossiga porque sou eu o teu renovo, prossiga porque sou eu o teu Deus que te ajuda quando o inimigo se levanta. Aleluia, glória a Deus. Aquele que busca o socorro diante da presença do Senhor, ele não sai de mãos vazias. Aquele que busca o socorro diante da presença do Senhor, ele não vai sair derrotado, ele não vai sair abatido, ele não vai sair desanimado, não, porque o Senhor ele é poderoso. O nosso Deus ele está aqui nessa noite, e o Senhor ele contempla o meu
que quando Davi ele está ali junto com Samuel, Saul ele ouve falar, então ele manda os seus servos que vá ali até Davi e prendesse ele para que o matasse. Chegando lá, a palavra do Senhor vai nos dizer que o Espírito de Deus ele se apoderou ali dos servos de Saul e todos eles profetizavam, começaram a profetizar. Logo em seguida, Saul ele olha para aquela situação e o próprio Saul ele vai buscar a Davi. Quando chega lá, o Senhor não permite que nenhum homem sequer, que nenhuma pessoa sequer toque em Davi, porque o Senhor estava diante da vida dele, porque o Senhor estava guardando, o Senhor estava livrando. Os inimigos foram com o propósito de tirar a vida de Davi, de prender a Davi, e a palavra do Senhor vai nos dizer que eles próprios ficaram lá, diante da presença do Senhor, que nenhum deles conseguiram tocar em Davi, mas que todos eles profetizaram. Eles foram com um propósito, e o Senhor reverteu esse propósito, e nenhum deles conseguiu tocar, nenhum deles conseguiu fazer mal, nenhum deles conseguiu prender a vida de Davi. E o Senhor ele vem dizer para nós nessa noite, que aquele que está diante da presença do Senhor, aquele que está diante do altar, o inimigo ele pode se levantar, ele pode tentar uma vez, pode tentar duas, pode tentar três, mas o Senhor, o Todo-Poderoso, ele está do nosso lado, e ainda que ele diga que vai nos destruir, ainda que ele fale que nós não vamos alcançar a promessa, o Senhor ele manda dizer nessa noite que eu estou contigo, eu prometi, eu vou cumprir, ainda que Satanás ele esteja falando que você não vai chegar, que você não vai alcançar, o Senhor ele manda te dizer, permaneça porque eu estou contigo, ele vai garantir a vitória, Satanás ele não vai tocar, ele não vai destruir, porque eu sou Deus, o Todo-Poderoso que te chamou, eu sou Deus, o Todo-Poderoso que te escolheu para viver a promessa, e aquilo que o Senhor ele falou, ele vai cumprir. Aleluia. E a palavra do Senhor vai dizer que Davi, ele vai e foge ali e Saul não consegue pegar a Davi. E nós vemos que o Senhor fez tudo isso na vida de Davi quando Davi foi buscar o socorro em Deus. Quando a confiança de Davi estava no Senhor, o Senhor guardou, o Senhor livrou. Mas vai haver um momento que a palavra do Senhor vai dizer que Davi, ele não vai mais estar ali na terra de Israel, mas ele vai ir para a terra inimiga, ele vai ir ali buscar o socorro, tentar se esconder diante dos filisteus. Aqui no versículo capítulo 27, vou ler só o primeiro versículo para que os irmãos possam entender. Disse, porém, Davi no seu coração: ora, ainda algum dia perecerei pela mão de Saul. Não há coisa melhor para mim do que escapar apressadamente para a terra dos filisteus. Davi ele vai deixar a terra de Israel e ele vai ir ali para a terra dos filisteus, aonde ele estava diante de um povo inimigo, de um povo que não servia ao Senhor, de um povo que ali que não adorava o Senhor Jesus, de um povo que não conhecia e que não seguia os caminhos do Senhor. Davi ele deixa de buscar o socorro ali em Israel e ele vai dizer no seu coração: o Senhor não disse nada para Davi, o Senhor não falou nada para Davi que era para ele ir para a terra dos filisteus. Quando nós, irmãos, tentamos e ali queremos tomar atitude com as nossas próprias mãos, sem que o Senhor mande, o inimigo ele vai tomar conta da nossa vida e de alguma maneira ele vai destruir, e de alguma maneira ele vai tentar contra nós. Davi, quando ele estava diante da terra dos filisteus, a palavra do Senhor vai nos dizer que diante daquela situação, em toda a sua caminhada, Davi ele procurava não relar a mão em Saul, porque Saul ele era ungido do Senhor. Davi ele procurava ali, ele nunca relou, ali tentou matar a vida de Saul, porque ele sabia que Saul foi ungido por Deus e ele não deveria tocar em ungido. Mas a Bíblia vai nos dizer que quando Davi ele vai para a terra dos filisteus, ele vai se deparar ali com uma guerra e ele vai se oferecer e vai dizer que ele iria ali para pelejar juntamente contra os filisteus e não com o povo de Israel. Mas o Senhor, como o nosso Deus ele é misericordioso, o nosso Deus ele é um Deus bondoso, ele é um Deus de misericórdia. A Bíblia vai dizer que o Senhor não deixa, o Senhor impede que Davi ele guerreie contra o próprio povo de Deus. O Senhor livrou Davi, e novamente nós vamos ver escrito na palavra do Senhor que quando Davi ele está ali na terra dos filisteus, a cidade que ele morava é roubada, suas mulheres, todos os seus bens são roubados. Por quê?
noite. Quando nós buscamos socorro no mundo, quando nós buscamos a proteção no mundo, com Satanás, com vizinhos, com amigos, com famílias, a nossa proteção não está mais diante de Deus. E o homem é falho. Quando nós saímos debaixo das mãos do Senhor, ali nós estamos dando oportunidades para que Satanás ele possa nos tocar, para que Satanás ele possa tocar sobre a nossa vida, possa tocar na nossa família. E o Senhor ele vem dizer e nos alertar que nós não venhamos sair debaixo das potentes mãos do Senhor, mas que sempre o nosso socorro possa estar diante da presença de Deus. E você pode estar se perguntando, mas irmã, eu já saí diante da presença do Senhor, o meu socorro não está mais diante da presença do Senhor, a minha família está destruída, o meu casamento está se arruinando, eu não tenho paz dentro da minha casa. Mas o Senhor ele está aqui nessa noite para te dizer que Ele te dá uma nova oportunidade. O Senhor ele te dá uma chance para que você possa buscar o socorro diante da presença dEle. Enquanto você está aqui, enquanto o Senhor ele te traz aqui na igreja para ouvir a palavra, é uma oportunidade que Deus te dá. E Ele te diz nessa noite, se apresse em buscar o socorro diante da presença de Deus. Se apresse em colocar a sua vida diante da presença do Senhor, para que quando Satanás ele se levantar, ele venha cair por terra, porque você está guardado pelo Todo-Poderoso, porque a sua vida não está guardada pelo homem, não está guardada pela mulher, mas está guardada pelo general de guerra, aquele que entra na peleja e garante a vitória, aquele que entra na batalha e não deixa que ninguém seja perdedor. E o Senhor ele está aqui nessa noite, o Deus de vitória, o Deus de guerra, ele está aqui para te dizer, eu vou te dar a vitória, eu vou garantir o milagre, mas é necessário você estar diante da presença do Senhor. Quer alcançar o milagre, quer buscar a promessa, quer estar diante da presença do Senhor e ser mais que vitorioso, então permaneça. Mas se você sair, a presença do Senhor não está mais contigo. Pode ser que o Senhor ele te livre, porque Ele tem obra, pode ser, mas pode ser também que o Senhor ele tire as mãos e deixe que o inimigo toque, e deixe que o inimigo destrua. Por isso o Senhor vem dizer para nós nessa noite, permaneça diante da minha presença, permaneça diante do meu caminho, diante do meu propósito, porque aqui o inimigo se levanta, mas ele cai por terra, porque aqui Satanás ele se levanta, mas ele é derrotado, porque quem reina aqui não é o homem, mas é Jesus o Todo-Poderoso. E o Senhor ele vem dizer para nós nessa noite, permaneça só mais um pouquinho, prossiga só mais um pouquinho, porque eu vou garantir a vitória, eu vou garantir o milagre, e você vai glorificar o meu nome dizendo, só o Senhor é Deus. O inimigo se levantou, mas eu venci. Satanás ele tentou por muitas vezes, mas o Senhor me deu vitória. Louvado seja Deus, aleluia. Glória a Deus. O Senhor ele quer garantir vitória para nós nessa noite. O Senhor ele quer garantir milagre para a igreja do Senhor nessa noite. Então creia e confie que o Senhor ele é poderoso, que em todo tempo ele está segurando nas nossas mãos. E não desista, porque maior é aquele que está conosco. Amém? Que Deus abençoe a igreja. Foram essas palavras que o Senhor Jesus colocou no meu coração.